Gideões, é o Senhor nos chamando agora. Tema: já se ouve o soar da última trombeta. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém, queridos? Fecha a Bíblia, coloque em algum lugar, se é que dá. Pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, dê um jeito de pegar na mão do pastor Cizino aqui do meu lado. Isso, me dê a mão aqui, pastor. O senhor é o mais bonito do meu lado. Pegue na mão do seu irmão, com carinho aperta até ele falar ai. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Louvado seja Deus. Agora fecha os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque esta noite há de ser memorável. A nossa alma vai se encontrar contigo agora pelos caminhos da sua palavra. Eu quero lhe fazer dois pedidos que são de suma importância nesta noite, Pai. Primeiro, todos os demônios que saíram dos infernos para virem pelejar contra este povo, eu dou a eles 5 segundos para saírem de Camboriú, de Balneário de Camboriú e do estado de Santa Catarina, e ordeno que vão embora, se não sofram as consequências da glória de Deus que está caindo sobre nós, e sejam queimados pelo poder de Deus. Senhor, eu ainda te faço um outro pedido. É um pedido de cunho pentecostal, Pai. Ainda nesta noite abre a porta do céu sobre nós e envia sobre este ginásio, sobre esta cidade, uma comitiva alada de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Quero 2 serafins aqui nesta santa tribuna, quero 2 serafins do lado de fora deste ginásio e 4 serafins dentro dele, sobrevoando e esparramando brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Aleluia, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé comigo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite eu quero convidá-los para um passeio pela Bíblia Sagrada. Quero convidá-los para uma compreensão acerca da nossa existência. Por que é que estamos aqui neste lugar hoje adorando a Deus? Por que é que os Gideões missionários da última hora é um sucesso? Por que é que este altar aqui está fumegando? E por que daqui a pouco o irmão que está do seu lado será sacudido pela presença de Deus? Quero contar com a ajuda dos companheiros aqui na minha retaguarda, para que, estendendo as mãos ao céu, orem para que o Senhor venha nos usar. E quero contar com a sua ajuda aqui de baixo, para jogar fogo daqui para cá. Será fogo cruzado nesta noite. Vocês que estão do lado de fora do ginásio, fechem o guarda-chuva, porque vai chover aí também, porque a nuvem da glória de Deus já repousa sobre nós. Quem concorda comigo, jogue a mão lá em cima e dê um glória a Deus. Segura o som, Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta noite pregar sobre o tema o grande conflito. Diga comigo, o grande conflito. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 3, na promessa feita pelo próprio Deus aos seres humanos que faziam parte daquela história, a minha alma fica enobrecida por pertencer à fiel promessa daquele texto. Eu fico muito feliz, porque eu sei que o Deus que está lá em cima no céu é um Deus verdadeiro e que cumpre cada uma das suas promessas. Para entendermos o texto e para entender aquilo que este pregador quer repassar a vocês, eu quero lhe pedir um pouquinho da sua atenção.
e convidar você para voltar nos anos em que estudava muito a Bíblia Sagrada, para tentarmos entender por que é que a raça humana sofre tanto. Quando eu abro a minha Bíblia em qualquer um dos seus livros, eu vejo duas forças enigmáticas que brigam entre si dioturnamente. Eu vejo as duas maiores forças cósmicas que podem existir no universo, mesmo o universo visível e aquele metafísico onde não podemos ver, nem tocar, nem entender. A força do bem versus a força do mal. A força de Deus versus a força do diabo. Muitos pensadores e muitos homens que, dado a filosofia, sempre se questionam: se Deus é Deus, por que é que Ele criou o diabo? Eles erram aí, porque Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz, um ser que refletia o brilho da sua existência, um ser que tinha no céu uma das maiores autoridades impostas. Era um ser que conduzia os demais anjos à adoração ao nome do Senhor. Ele tinha um nome muito mais belo do que diabo ou Satanás. O seu nome era Lúcifer, ou seja, aquele que é portador da luz. Muitas pessoas pensam que nós padecemos por causa apenas dos erros que ocorrem aqui. Muitas pessoas não sabem que o primeiro pecado não aconteceu na terra, ele se deu no céu, se deu nas regiões celestes, se deu entre seres que eram espirituais e o são até hoje. O primeiro pecado foi dado lá em cima e não aqui embaixo. Quando eu começo a meditar nisso, eu fico imaginando Deus criando a princípio os céus e a terra, criando esta terra que agora existe e criando os céus que estão aí por ser vistos e aqueles que ainda não vemos, mas um dia haveremos de ver. Quando eu penso nisso, eu imagino que lá em cima, no céu onde Deus habita, no céu de majestade, numa dimensão santa e divina, onde santos adoravam, onde melhor, anjos santos cantavam e adoravam ao Senhor, havia um que brilhava um pouquinho mais do que os demais, e pensando ele, por causa do seu brilho, podia ter um brilho maior do que de Deus, ele intentou contra Deus uma grande e tremenda investida, carregando consigo a terça parte dos anjos que lá habitavam. Eles lutam contra Deus, a princípio em pensamento, e o Senhor os expulsa lá de cima a baixo. Eu penso que foi uma guerra tremenda, penso que foi uma guerra que tenha durado algum tempo, penso que foi uma guerra que entristeceu muito o coração de Deus, porque pela primeira vez na história de toda a criação, uma trombeta de guerra é tocada nos céus, e agora os santos anjos saem na defesa daquele que não precisava ser defendido, mas que tudo fazia parte de uma história. Então Lúcifer é expulso lá de cima. Quando ele é expulso lá de cima, ele é enviado para as regiões mais baixas, ou seja, para perto de nós, onde nós estamos aqui hoje. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ela coloca um ponto final. Na sequência a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Hoje já há indícios daqueles que estudam um pouquinho da Bíblia Sagrada e mesmo das histórias seculares, que a terra de Gênesis 1:1 e a terra de Gênesis 1:2, embora sejam a mesma, estavam em estado diferente. Quando Deus cria os céus e cria a terra, Ele cria com perfeição. Quando no original da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, no original diz que a terra era um caos, e caos é destruição, e o meu Deus não criou a destruição. Penso eu que com a queda de Satanás, o impacto do seu poder nesta terra, por ter sido lançado lá de cima, fez com que a terra fosse destruída, tirada da sua órbita e permanecesse por um tempo congelada, sem fogo, sem brilho, sem vida, porque assim, penso eu, ter acontecido. Jesus possa ter lançado luz nisso no livro de Lucas, quando ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora veja bem, estamos ainda no princípio da criação. Deus está agora saindo lá do céu, onde Ele mesmo fez, e desce até onde está agora a sua terra, e começa a recriá-la. Ele começa a trazer luz para uma terra que estava em trevas, começa a trazer calor para uma terra que estava fria, começa a trazer vida para uma terra que estava morta. E depois de ter criado, ou transformado esta terra, o Senhor agora faz a principal, a mais bela criatura já existente. Deus não faz com o sopro da sua boca, Deus não faz com a palavra da sua boca, Ele a faz com a palma da sua mão. Deus vai num jardim do Éden, lá em um riachozinho,
toma nas suas mãos a argila, o barro, e faz um bonequinho. E quando o bonequinho estava pronto, preparado, o Senhor sopra nas suas narinas e nasce então o ser humano. Nasce Adão, obra-prima da criação de Deus. E eu posso imaginar a face adorada de Deus ao olhar para Adão, com um sorriso brilhante nos lábios, dizendo: eu criei uma criatura agora que vai me glorificar, que vai exaltar o meu nome e que vai me fazer ser feliz enquanto ele existir aqui. Eu abro um parênteses para começar a explicar que quando Deus fez a mim e fez a você, Deus não nos fez para ficarmos calados, Deus não nos fez para ficarmos entristecidos. Eu e você somos a coroa da criação de Deus nessa terra. Até aquele que está aqui e não se acha belo, tem que entender que ele é a mais bela coisa que Deus criou nesta terra, porque quando Deus olha do céu para cá, ele não olha para os prédios existentes feitos por mãos humanas, Deus não olha para a riqueza do potentado dos reis, Deus olha para mim e para você, e quando ele enxerga o nosso coração cheio de brasa, a alegria no céu e a sua glória se manifesta. Só quem acredita nisto dá glória a Jesus. Deus criou o homem está no Éden, está tudo correndo muito bem como Deus havia pedido, como Deus havia exigido, estava tudo caminhando muito bem. Deus dá até uma companheira para Adão, e agora que os dois estão felizes no Éden, acontece a interferência de um ser que não tinha corpo físico. Este ser maligno, que agora deixou de ser um anjo de luz e transformou-se em um ser maligno, ele entra dentro do corpo de uma serpente. A primeira aparição ou manifestação demoníaca na terra, ele se manifesta dentro do corpo de uma serpente, chama a atenção de Eva, a engana, que engana Adão, que posteriormente tenta enganar a Deus, e todos nós já sabemos onde é que essa história vai dar. Vai dar numa bela tarde, quando Deus chega no Éden, quando Deus olha para toda a sua criatura, e Deus observa que eles estavam entristecidos e escondidos, e Deus então o chama pelo nome, e Deus diz: onde estás, Adão? Adão sai por detrás de uma árvore, com a sua nudez tapada por folhagens, e Deus olha para ele e diz: por que se escondeu? E ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Neste momento, eu posso imaginar o semblante do pai entristecido, olhando para a sua criatura, olhando para aquilo que ele havia feito para glorificar o nome dele, caído em desgraça, caído em delito, caído em pecado. Deus observa os personagens da história. Adão está entristecido, Eva está com seus olhos lacrimejando, a serpente está num canto meia boba, sem saber o que fazer, e num outro canto da história está o próprio Satanás, debochando, sorrindo, e acredito que tenha chamado a atenção de Deus, dizendo: Deus, nós começamos uma história e ela ainda não terminou. O que eu quero dizer ao Senhor, meu Pai, é que olha o que aconteceu, ou melhor dizendo, o que eu quero dizer ao Senhor Criador, é que enquanto estava lá em cima, no seu reinado, o Senhor cercado por anjos, o Senhor cercado por querubins, por serafins, o Senhor teve poder contra a minha vida e me destruiu, lançando de lá para cá. Mas eu vou fazer o meu reino nesta terra, e não terá ninguém que fará com que esta sua criatura permaneça de pé. O Senhor não está vendo aí? Os seus dois primeiros, eu já os derrubei. Deus, eu quero que o Senhor entenda que lá no seu território o Senhor venceu. Aqui é o meu território, aqui eu venci. Havia um conflito na história. No céu Deus havia vencido, na terra ele havia perdido até então. Satanás observa todo o movimento, homem chorando, mulher chorando, a serpente pelo chão se estribuchando, Deus em silêncio. Deus observa, Deus olha para todos os que estavam ali, olha para o homem e diz assim para ele: Adão, por teres pecado, a partir de hoje você vai comer daquilo que o seu suor produzir, você vai ter que trabalhar muito para poder ter o sustento para a sua vida. Eva, minha querida, você vai sentir dores ao ter filhos. Serpente, tu vai comer pelo resto da vida pó. Satanás vai saindo da história, penso eu, e Deus observa e diz assim: espere aí, cão, eu ainda não terminei a minha sentença. Espere, já que nós estamos brigando, eu aceito essa briga e eu quero ver quem é que nós dois que vai vencer. Escute, lá em cima eu te venci, aqui você me venceu, mas a história não termina. Isto aqui não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Escute o que eu vou lhe dizer agora, Satanás: da semente desta mulher que caiu, nascerá um que esmagará a tua cabeça.
Nascerá um que esmagará a sua cabeça. Amados, o diabo conhecia Deus, e ele sabia que Deus não mentia, sabia que Deus não ia parar por ali. Então ele projeta com seus demônios assim: todo ser humano que nascer do sexo masculino, vamos tentar tragá-lo, porque senão vai se levantar alguém que vai acabar esmagando a nossa cabeça. Então a batalha estava travada, e o que é que acontece? Logo depois da semente do nosso irmão Adão, quem vem? Vem Caim, vem Abel, e Satanás manipula o coração de Caim e mata Abel, que era um homem santo. E o diabo olha para cima e diz: pode mandar, quem o senhor mandar no meu território eu degolo, eu mato, eu destruo. Amado, a situação foi ficando tão caótica na terra, que sabe o que Deus fez? Deus intentou no coração destruir toda a raça humana, procurou ele na terra e encontrou apenas um homem justo, que era Noé. Deus diz a ele: faz para ti e para a tua casa uma arca, porque eu vou me desfazer desta raça humana, porque este povo que aqui está não pode mais me adorar. E aí imagina o diabo dizendo: o senhor pode destruir quantas vezes o senhor quiser, o que sobrar vou eu tentar contra a vida dele. Após o dilúvio, o nosso irmão santo e justo Noé sai da arca e não vigia, planta uma vinha, se embebeda, fica nu, lança uma praga sobre o seu filho. E o diabo então olha para o céu e diz: Deus, bebum não pode pisar na minha cabeça, pai que amaldiçoa filho não pode pisar na minha cabeça. Noé já era, já foi. E Deus continua então tramando toda a história para trazer a verdade à tona. O que acontece na sequência, pastor Marco, é isso: que a terra se levanta com homens maléficos, como era o caso de Nimrod, um poderoso caçador diante dos homens e diante do Senhor. Nimrod era um homem tão ruim que a história diz que ele se casou com a própria mãe, matou o pai, e foi ele o arquiteto da Torre de Babel. Os homens haviam sido criados de uma maneira horrível, não havia paz, não havia santidade, não havia temor a Deus. Chegamos na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, os homens ainda estão perdidos naquilo que se dizia Deus, adoravam a tudo quanto é tipo de deuses, adoravam a imagens, adoravam animais, e adoravam todo tipo de coisas que habitavam naquele lugar. O que acontece na sequência é que Deus olha em Ur dos Caldeus e ele separa com a sua boa mão um homem que ele encontra lá dentro, chamado Abraão, e Deus faz a ele promessas: sai do meio da sua parentela, porque eu me provi de ti para dar a este mundo uma nova visão. Eu farei com que todas as famílias da terra sejam benditas em ti, Abraão, porque você parece ser temente. Abraão sai de Ur dos Caldeus e começa sendo patriarca da nação que viria a dar à luz ao Cristo nosso Salvador. Mas quando Satanás olha para Abraão e vê o tamanho da sua fé, ele não se contenta. O grande pai Abraão acaba pecando, mentindo ao rei do Egito. E a minha Bíblia diz que quem mente é filho de quem? E quem é filho do diabo não pode esmagar a cabeça da serpente. O diabo diz: Deus, Abraão não deu conta, manda outro. E da semente de Abraão vem Isaque. Isaque comete o mesmo pecado do pai, mente da mesma forma. Da semente de Isaque vem Jacó. E o que faz Jacó? O seu próprio nome diz tudo: um suplantador. O diabo está gostando da festa. Os homens que o Senhor manda, eu estou destruindo eles. Não há de nascer ninguém capaz de destruir a minha cabeça. Descendentes desse povo vieram grandes e poderosos homens. Deus levantou juízes, por exemplo. Deus levantou Sansão, para que Sansão viesse libertar o povo, e ele acaba cativo pelos homens que habitavam naquela terra. Não havia quem pudesse derrotar Satanás até então. Deus manda homens como Davi, um homem segundo o seu coração, e Davi comete pecados hediondos, ele adultera, manda matar o marido da mulher, e o diabo diz: até aquele que é segundo o seu coração, eu tenho poder sobre ele. Deus continua ainda levantando homens para que somente assustar o diabo, porque se um homem comum assustasse ele, quando viesse a semente, aí estaria terminado toda a história. Depois de Davi vem Salomão, e Salomão, com toda a sua sabedoria, acaba quase que morrendo em loucura, se curvando diante dos deuses das suas 1000 mulheres. E o diabo diz: Deus, não há quem possa derrotar-me, porque todo nascido de mulher, eu tenho poder sobre eles, porque eu tenho autoridade. Neste inteirinho, penso eu, lá em cima no céu, Deus olhando para a terra, o Senhor, penso eu, que ele usa o texto de Isaías para dizer assim: agora, a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Na terra não havia ninguém para lutar contra o diabo. Debaixo dela quem estava morto não podia lutar. Então lá à direita de Deus Pai, se levanta alguém com a mão no seu ombro e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. O diabo pensou ter ganhado a história, e ele até então, até 2000 anos atrás e um pouquinho antes, ele mandava na terra com chicote de ferro, ele andava na terra em cima de cavalos e carros de ferro com os demônios, ele tinha a autoridade dos homens na mão, até 2000 anos atrás. Diga ao irmão do seu lado: até 2000 anos atrás. Diga, porque aí a história mudou. Estamos em Nazaré, uma cidade pequenina, pobrezinha. Em Nazaré está uma pequena moça, dentro do seu quarto, do seu casebre, arrumando as suas 3 pecinhas de enxoval, porque era muito pobre. Estando ela arrumando e cantarolando uma música, um cântico ao Senhor, aparece dentro do quarto dela um homem de branco. Quando ela olha para ele, ele diz assim: salve, agraciada. Ela olha para ele e diz: o senhor não é judeu, porque judeu não diz salve agraciada, o judeu diz Shalom Adonai. Quem és tu? Ele diz: deixa me apresentar, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus. Disseste bem, eu não sou judeu, eu não sou terráqueo, eu sou celestiano, eu assisto diante do trono de Deus e vim aqui como mensageiro. Maria, o que eu vou te contar, ninguém pode ouvir a princípio. O que é que tu vai me contar, anjo? De ti vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela diz: mas como pode ser isso? Eu não tive filhos, eu ainda não tenho filhos, eu nem casada sou. Fica tranquila, a sombra do Altíssimo te cobrirá, tu serás cheia do Espírito Santo, porque aquele que vai nascer de ti há de esmagar a cabeça da serpente. Só quem crê nessa história adore. Estamos em conflito. Acontece uma coisa que você nunca ouviu dizer, então escute pela primeira vez. Cada vez que uma mulher se casava, penso eu, os demônios colocavam, e principalmente as terras judias, um demônio para caminhar do lado delas, para ver até o ponto delas se engravidarem, e quando fosse um filho, eles tentassem contra a sua santidade, para fazê-lo pecar, porque aquele que peca não podia lutar contra o diabo. Só que quando Maria encontra-se grávida, ela ainda não está casada. Quando dá-se o dia do casamento dela, olha o que acontece. Quando ela está casada já, os demônios observam que ela já estava grávida. Então eu penso que o diabo, ao invés de mandar um demônio forte para ir cuidar dela, mandou um demônio aposentado, dizendo: bom, essa aí, embora ela esteja grávida, mas ela já casou grávida. E aquele que vai nascer para esmagar minha cabeça, não pode nascer de uma mulher que já casou grávida. Maldito foi Satanás, porque ele não pensou que Deus tinha autoridade de fazer coisas que os olhos dos homens não podiam ver e o pensamento do homem não podia entender. Olha o que acontece. Passa-se 9 meses, José vem com sua esposa, eles vão subindo para Belém, para fazer o recenseamento que o rei havia pedido. Quando chegam na cidade de Belém, Maria, depois de estar sentada no lombo de um jumentinho, uma viagem de 6 dias, galopando, eu tenho certeza que ela deve ter aumentado as suas contrações, e talvez adiantado um pouquinho o seu parto. Quando entra em Belém, ela diz: meu querido marido, eu já estou pronta a dar à luz, já sinto contrações. E eles olham de um lado para outro e não há uma hospedagem, não há ali um hotel, não há ali um lugar onde ela pudesse reclinar a cama em uma cama comum. Então José se lembra: Maria, quando eu entrei aqui neste lugar, sabe o que eu vi logo na cidade? Eu vi na entrada dela uma estrebaria, uma cavidade na rocha. Vamos para lá, se nós não temos cama, vamos ver o que é que nós fazemos ali dentro. Quando entraram dentro daquela cavidade, penso eu que ele pega o feno, que era o alimento daqueles animais que por ali passavam, e arruma bem prontinho dentro daquela estrebaria, numa manjedoura, o primeiro bercinho deste nosso homem que vai nascer. E agora, enquanto ela está pronta para dar à luz, penso eu que do lado de fora está o demônio, aquele miserável aposentado, olhando para dentro e dizendo: ei, pobre tem que sofrer mesmo. Além de ser pobre, não tem nenhum lugar para o filho nascer. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu devia ir embora, porque não pode nascer desta aí. Só que quando Maria começa a sentir as contrações, as dores, e começa a gemer para dar à luz ao filho, na terra poucas pessoas sabiam do acontecido, mas lá no céu havia um Deus que estava observando aquilo em loco. Ele estava olhando, sentado num camarote divino, dizendo: vai nascer o meu filho. E peraí, não estou vendo festa, não estou vendo ninguém cantar.
que entre na minha presença agora o maestro do meu coral. Lá vem um serafim com 6 asas, uma batuta na mão, dizendo: pois não, Senhor, o que é que tu queres? Prepare um belo hino agora, porque o coral vai cantar. O Senhor quer que nós cantemos aqui? Não, vocês não vão cantar aqui. Onde é que o Senhor quer que a gente cante? Na terra. Senhor, desculpe a pergunta, nós nunca fomos cantar lá, a não ser quando o Senhor estava criando. Senhor, por que nós vamos cantar? É que está nascendo uma criança lá. Mas Deus, deve ser importante, porque quando Hammurabi nasceu, nós não cantamos lá. Quando os faraós nasceram, nós não cantamos lá. Quando Alexandre o Grande nasceu, nós não cantamos lá. De fato, o que está nascendo é maior do que todos eles. Então diga para nós: Senhor, Ele é um rei? Não, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É mais ou menos assim, não é, pastor José? É mais ou menos assim. Vamos continuando. Daqui a pouco, irmão, o bebezinho nasce. O demônio gordo está olhando um canto de cá. Ele olha aquilo e fala assim: calma aí, um bebê nascendo. Quando ele está olhando para o bebê, ele começa a escutar uma música aqui em cima. E ele levanta a cabeça, olha para cima, e o céu de Belém está cheio de anjos. Anjos cantando: paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. Amado, é que não tinha celular. A sorte dele, como não tinha, se tivesse, ele teria ligado para o inferno para avisar. Mas como não tinha, ele teve que ir embora para lá, porque o diabo não é onisciente. Ele volta para dentro das catacumbas, entra lá dentro e diz: Satanás, eu tenho uma coisa para falar. Imagina o Satanás olhando para ele, debochando: o que é que tu quer, demônio? Você não sabe que você é de terceira categoria? Será que você não dá conta de cuidar de uma mulher que já casou grávida? Não, não é isso. É que o bebê nasceu. E daí que ele nasceu? Nasceu um menininho. E daí? Não pode ser aquele que eu estou imaginando. Eu acho que é. Por que você acha que é? Olha, Senhor, a última vez que eu vi tanto anjo reunido foi quando nós fomos expulsos lá de cima. Olha, eu nunca vi que os anjos fizeram um cerco em volta daquele lugar. Ninguém toca naquele menino. Que menino é esse? Quem é ele? Sai da minha frente, demônio. Deixa eu ir ver, permita-me ver, eu quero ver o que é, quem é, o que é. Volta entristecido para dentro das profundezas. Vai para frente de um espelho, começa a olhar na sua cabeça. E os demônios querendo alegrar ele: olha, nós matamos 2 hoje. Nada alegrava ele. Olha, nós conseguimos fazer com que mais 1 milhão de pessoas se embriagassem. Nada deixava ele feliz. E alguém diz: o que é que o senhor tem? O que é que o senhor tem no cabelo? Quer que eu chame um barbeiro? E ele diz: não, eu só estou aproveitando meus últimos instantes com a cabeça inteira. Por quê? Porque aquele que nasceu é ele. É ele. É ele. Levante as suas 2 mãos para cima e glorifique a Jesus enquanto eles arrumam o som aqui para mim. Glorifique a Jesus. Meu Deus, aleluia. Não são os irmãos que estão pisando nos fios aí atrás? Meu Deus, agora ficou bom. Se permanecer assim, vai embora. Olhe para cá, vamos continuar. Estamos contando uma história bíblica. Daqui a pouco Satanás começa a arquitetar mais planos, dizendo assim: ele nasceu, mas ainda não me venceu. Podemos destruí-lo, vamos fazê-lo pecar, vamos arquitetar contra ele planos de destruição. Ele é homem, nasceu de homem, ele está sujeito a mim, pode estar bem sujeito a mim. E vai crescendo o menino. Ele nasceu e foi criado em uma cidadezinha pobre. Ele foi pobre, mas não pecou. Quem disse para você que pobreza é sinal de indignidade, não sabe o que está falando. É possível ser pobre e ainda assim ser temente a Deus. Tem pessoas que vieram aqui nesse Gideão que não tem uma moedinha de 10 centavos no bolso. Se chacoalhássemos de pés para o alto e cabeça para baixo, não cairia uma notinha de R$1 do bolso dele. Mas chega perto dele, abre a alma dele, e você vai ver quanto fogo vai sair de dentro dele. Por quê? Porque é possível ser pobre e ainda assim ser digno.
Acontece que a história vai embora. Foi pobre, mas não pecou. Daqui a pouco, o menino tem 12 anos, vai passear pela cidade grande. A mãe está fazendo compras, o pai está vendendo seus produtos, e ele entra dentro de uma igreja. Ele entra dentro de uma sinagoga. Estão doutores da lei fazendo conjecturas, ensinando a palavra. E um menino de 12 anos se levanta e começa a dialogar com eles. Eu penso que tentaram ferir a santidade infantil de Cristo ali, fazendo com que ele fosse respondão, fazendo com que ele pudesse falar mal contra os mais velhos, mas ele não fez nada disso. Os homens estão perplexos, olhando para uma criança de 12 anos que falava como um erudito. Se houvesse telefone na época, algum deles iria dar uma ligadinha lá para o doutor Gamaliel e dizer: doutor Gamaliel, tem um menino aqui que é um fenômeno. Tudo que a gente fala ele sabe, só que tudo que ele fala a gente não entende patavina de nada. Que menino é esse? Ninguém tinha resposta na terra, mas lá no trono está alguém dizendo: esse aí é meu, é o meu filho, é aquele que vai esmagar a cabeça. Meu Deus. Continuando a história, dos 12 anos aos 30, a Bíblia oculta a história do nosso Cristo. Jesus desaparece do contexto histórico, mas não desaparece da humanidade. 30 anos agora ele tem, e ele vem descendo as cidades da Palestina até chegar às margens do Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, tinha um homem já que antecedera ele ali batizando. E o homem tinha uma mensagem muito profunda, como dessas igrejas que tem hoje. Ele dizia assim: venha lindinho, venha bonitinho do papai, venha queridinho de Jesus. Era isso que ele dizia? O que é que ele dizia? Raça do quê? Não, eu quero ouvir o maior coral do país dizer: raça de víbora. E o que é uma víbora? Uma cobra. Então está ele batizando um monte de víboras, está transformando um monte de cobras em ovelha, e ele está batizando eles assim: venha a raça de víbora. E ele começa chamando: venha cá o senhor sumo sacerdote, vem o senhor que quer se encontrar de fato tendo luz verdadeira, vem o senhor que é saduceu, vem o senhor que pertence a todas as demais religiões, aceitem o reino de Deus, porque ele já está chegando aí. E ele vai batizando aqueles que chegavam ali: venha cá sua cascavel, sua urutu cruzeiro, venha cá sua caninana, sua surucucu, venha cá sua cobra miserável. E as pessoas: dá-lhe João, pega essa cobra. E ele: venha cá sua raça de víbora. Agora João para, olhe, quando ele vai dizer venha, ele para. O povo diz: João, que cobra é essa? Ele diz: não é cobra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá vem ele, andando mansamente. No meio do caminho, João sai de dentro das águas e vai ter com ele. O povo se acotovela e pergunta: quem é este que até João vai ter com ele? Se João escutou, ele virou para trás para dizer: esse é aquele que eu falei. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era ele. A história não termina, estamos na história. Jesus sai dali das margens do rio. Satanás pede uma audiência com Deus e diz assim: olha, é claro que aquele ali está pronto para vencer. Até agora ele só enfrentou demônio pequeno, só enfrentou demônio de terceira categoria. Deixa ele me encarar olho no olho, e o senhor vai ver se eu não derrubo ele. E a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus chega no deserto, depois de quase 40 dias de jejum ali, aí resolve aparecer o opositor. Ele é um covarde. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás é um covarde. Satanás não tem peito para enfrentar um crente aqui dentro no meio de um fogo como esse. Ele vai querer te pegar depois de amanhã, quando você estiver em casa. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: não abaixa a sua guarda. Ele pode ter poder, mas aquele que está em ti tem todo o poder. Ele pode fazer o que quiser, não pode te tocar, porque maior é o que está em ti do que aquele que está lá fora. Quem acredita nisso agora? Ele está no deserto, com fome, com sede, e vem o príncipe das trevas, dizendo a ele: tu não és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, come dela. E Jesus olha para ele e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Uma orelha de Satanás é alvejada e começa a queimar. Daqui a pouco ele volta e diz assim:
vem cá, vamos fazer uma viagem. Ele leva Jesus a um lugar mais alto e diz: se prostrado me adorardes, eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus olha para ele e diz assim: primeiro, você não tem nada, porque nada você tem, tudo que existe aqui é do meu Pai. Segundo, a Bíblia Sagrada diz: não terás outros deuses diante de Deus. Você tem que se curvar primeiramente diante do Senhor e unicamente diante dele. Satanás, vai-te, porque somente a Deus temos que adorar. Ele já está tonto, está quase nocauteado, mas ele não desiste. Ele volta de novo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, salta de cima desta montanha, porque está escrito na Bíblia Sagrada acerca de ti, que se saltares, os anjos vão te socorrer. Jesus olha para ele e diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Satanás saiu com a orelha quente, a outra fervendo, e ele deve ter perdido o rumo de casa até os dias de hoje, porque Jesus é o campeão dos campeões, e aquele que pode esmagar a cabeça dele não podia errar. Só quem serve a este Deus adore ao nome dele. Mas ele não desiste. A luta está empatada. No céu Deus ganhou, na terra quem ganhou foi Satanás. Ele continua, e ele agora começa a instigar os religiosos contra Cristo. E os religiosos partem contra Jesus sem dó e sem piedade. Tentam pegar Jesus nos erros, tentam fazer Jesus pecar de alguma forma, tentam fazer Jesus cair em contradição para poderem matá-lo, mas não conseguem. Tentam fazer Jesus pecar contra o sábado, pobrezinho deles. Jesus está dentro de uma sinagoga pregando, e todo mundo sabia que Jesus não podia ver um doente que ele queria logo curar. Se tiver algum doente aqui, se prepare, porque daqui a pouco é a hora da sua cura, porque Jesus não pode ver um doente sem curá-lo. Jesus está agora diante dos homens pregando, e os homens religiosos partem no meio da multidão, fazem um homem doente sentar bem na frente de Jesus com a mãozinha toda mirrada. Eles sabiam que Jesus não ia aguentar pregar durante muito tempo vendo aquela mão mirrada. Coloca um homem na frente só para tentar Jesus. E quando Jesus olha aquela mãozinha mirrada, olha para o coração dele, o semblante de tristeza, a alma amargurada, querendo ser um ser humano comum, ele não aguenta. Só que antes de curar, para não escandalizar, ele levanta a palavra e diz: quem aqui tem boi em casa? Quem aqui tem uma vaca, um camelo? Quem aqui tem um cavalo? Quem aqui tem uma ovelha em casa? Levanta os homens. Eu tenho, eu levanto os matutos da roça. Nós tem lá um gado em casa. Se um dos seus cavalos, se uma das suas ovelhas ou dos seus animais caírem dentro de um buraco em pleno sábado, vocês vão esperar o outro dia para tirá-lo de lá? O senhor é doido? É claro que não. Nós vamos socorrer o nosso animal, senão ele vai morrer. Era tudo o que eu queria ouvir. Se vocês podem salvar um jumento no dia de sábado, se vocês podem salvar uma ovelha no dia de sábado, eu também posso salvar este pequenino doente no dia de sábado. Estende a mão e ser curado. Meu Deus. Tentam fazer Jesus pecar com o pecado de blasfêmia. Que pecado era esse? Era alguém bater no peito e dizer: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho intimidade com Deus. Olha o que é que fazem com Jesus, amados. Jesus está pregando, chegam 3 grandes filósofos intelectuais, homens sábios diante de Jesus, e dizem assim: temos uma pergunta para te fazer diante do povo, responde-nos. Jesus diz: faça a pergunta. E eles olham para ele e dizem assim: com que autoridade tu fazes esses milagres? Pergunta capciosa. Porque se Jesus dissesse com a autoridade de Deus, eles gritariam blasfêmia e matariam Jesus ali. Se Jesus dissesse que era com a autoridade de homens ou que era com a autoridade pessoal dele, eles chamariam ele de feiticeiro e ele seria morto à base de pauladas e pedradas. Então Jesus não podia responder. Então, na sabedoria que havia nele, ele chama os homens e diz: eu respondo para vocês, se vocês também me responderem uma pergunta. Os 3 olham, é claro, nós já havíamos preparado para isso. Um tinha anel de teologia no dedo, o outro era doutor em divindades, o outro era mestre nas coisas ocultas. Pode perguntar qualquer coisa. Os bestas pensavam que Jesus ia perguntar coisa de teologia,
Pensava que Jesus ia perguntar assim: em que ano o mar vermelho foi aberto? Qual a madeira que Moisés usou para adoçar a água quando estava amarga? Eles pensavam que Jesus ia perguntar coisas terrenas. E Jesus olha para eles e diz: a pergunta é simples: o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Quando um deles vai responder, os outros dois tapam a boca deles: calma, infeliz, não responde antes da hora não, vamos pensar, dá um minutinho. Jesus reúne os três: e aí? Simples, é só falar que o batismo de João não é de Deus, é dos homens. Aí eles dizem: mas se falarmos que é dos homens, o povo vai querer matar a gente, porque eles acham que João é profeta. Então vamos falar que é de Deus. Se falarmos que é de Deus, os homens vão dizer assim: por que é que nós não acreditamos no batismo de João? Então a que conclusão chegamos? Perdemos. Com ele não dá. Chegam diante de Jesus e dizem: Jesus, nós não podemos responder para ti acerca desse negócio. Jesus dá um sorrisinho que era só dele e diz: se vocês não podem me responder, eu também não respondo a vós. Com que autoridade é esta que eu faço esses milagres? O diabo está desesperado, porque não há quem toque nesse Cristo, não há quem toque nesse homem, nem em palavras, nem em gestos. Tentam fazer ele pecar contra o Estado. Chega alguém e diz: o senhor, é lícito pagar tributo a César? Jesus diz: me dá uma moeda aqui. De quem é essa efígie que está aqui? É de César. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Diga ao seu irmão: nosso Cristo é um campeão. Só quem serve esse Cristo campeão, jogue a mão para cima e glorifique. Estamos em conflito. Como ninguém de fora toca em Cristo, o diabo entra no coração daqueles que estão perto dele. Um dia o diabo pega Pedro, e Jesus está dizendo: está chegando a minha hora. Pedro levanta e diz: Senhor, tem dó de ti. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica, porque Pedro é importante. Vai embora, Satanás. Eu tenho que morrer e tenho que ter uma morte digna. Tenho que ter uma morte que vá valer a pena. Está chegando a minha hora. E o diabo sabia que Jesus não podia morrer sem ter pecado nenhum, porque se o sangue dele era inocente, se a vida dele era inocente, se ele era puro, havia então pela primeira vez na história encontrado alguém digno de ser o seu exímio executor. Satanás olha para os seus demônios e diz: está chegando o momento e nós não conseguimos fazer nada. Então ele faz com que um dos discípulos de Cristo o traia. E enquanto ele está se vendendo do lado de cá, Jesus está subindo para a sua última viagem em cima do monte. Está subindo com seus discípulos. Ele já tinha ido várias vezes ali, mas esse dia foi tremendo. Ele sobe com a sua alma atormentada. Neste dia ele chama todos eles: vamos para o monte orar. E quando ele pensa em se ajoelhar no meio deles, com medo deles desfalecerem ao ouvirem a sua oração, ele diz: fiquem aqui, mas fiquem orando, porque eu vou entrar ali dentro e vou orar mais um pouquinho. Quando ele está lá dentro orando, ele sente a angústia da morte. Ele volta para os discípulos e diz assim: orem comigo, porque eu estou profundamente atormentado. Orem, estou angustiado até a morte. Ele volta para o meio do mato, dobra o seu joelho no jardim e começa a orar. E se Jesus tinha a bênção de ser Deus e homem ao mesmo tempo, neste momento, e talvez apenas neste momento, toda a bênção tenha se transformado num momento de angústia pior, porque a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. Por que é que ele soa gotas de sangue? Porque como homem ele não enxergava um palmo à frente do seu nariz, mas como Deus, ele enxergava horas, momentos, dias na frente. E quando ele está orando naquele jardim, sabe o que é que ele vê por antecipação? Ele vê a cruz, ele vê os algozes, ele vê os pregos, ele vê os cravos, ele vê o tamanho da humilhação, a dor. Por antecipação ele sente as dores, e então ele começa a suar gotas de sangue. O diabo envia os seus demônios, aproveitando este momento, e diz: vamos atormentá-lo. Vamos atormentá-lo até ele parar, até ele desistir, porque se ele desistir, ele não terá poder para esmagaçar a minha cabeça, para esmagar a minha cabeça. Os demônios estão do lado dele, atormentando ele. Num desespero ele grita: Pai, passa de mim este cálice. Se for possível, tira ele. Os demônios estão prontos para dar um salto de glória, para um salto de vitória. Só que antes de fazer isso,
O mesmo Cristo que disse: se possível for, passa de mim este cálice. Olha fixamente ao lento. E se ele viu a cruz, ele também tinha o poder de ver além da cruz. Sabe o que ele viu além da cruz? Você. Você. Ao olhar além da cruz, ele viu você. E quando ele viu você pequenino, desgraçado, cego, pobre, miserável e nu, caído nas drogas, numa vida de desgraça, ele diz: por amor a ele, eu vou até o fim. Por amor a ela, eu vou até o fim. Por amor aos gideões, eu vou até o fim. Jesus estupa o peito e grita: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Prepare o seu coração para sofrer comigo agora um pouco. Ele levanta do monte, não como um derrotado, mas como alguém vitorioso. Acorda os discípulos e diz: nenhuma hora pudestes velar comigo? Agora é tarde, chegou a minha hora. Eia, desçamos. Quando eles estão descendo do monte, lá vem a turba toda para crucificar a Cristo, para prendê-lo. Judas vem no meio. Judas está apressando o passo e Jesus grita assim: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus. E ele então diz assim: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele não disse como homem, ele disse como Deus. Repetiu aquilo que disse para Moisés lá no deserto: eu sou. E quando ele diz eu sou, não fica um homem de pé no chão. Qual é o bandido que está para ser preso? E os seus soldados e os policiais caídos no chão vai esperar para ser preso? Ele. Fica de pé, corajoso. Olha para eles e diz: levanta, Judas. Levanta, Malco. O soldado que arrancou a sua. Levanta todos vocês. Vocês vieram me buscar, eu estou pronto. Eis-me aqui, podem me prender. Prendem a Jesus. Colocam nas suas mãos algemas. Vão levando ele para o meio da multidão. Os sumos sacerdotes estão gritando. Estão batendo no peito, dizendo: vencemos. Levam Jesus para Anás. Anás o remete para Caifás. Caifás, não tendo forças para fazer nada contra ele, o remete a Pôncio Pilatos. Pilatos não acha nada nele e manda ele para Herodes. Herodes não encontra nada nele, manda ele de novo para Pilatos. Pilatos olha para ele e diz assim: por que é que estão fazendo isso com você? Você é o rei dos judeus? E ele diz: você está dizendo. Pilatos tenta negociar: olha, este homem, não vejo nada de errado nele, já sei como aplacar a ira da multidão. Soldados, açoitem ele. Açoitem ele por um momento e vamos ver se ele vai suportar. Daqui a pouco a gente faz com que os judeus se acalmem. Levam o nosso Jesus para uma masmorra. Retiram as roupas do seu corpo. Penduram seus braços para cima em uma tora de madeira. E um carrasco com um chicote na mão chamado azorrague. Um chicote com 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira um pedaço de osso de carneiro quebrado e pedaços de ferro. Levanta a sua mão forte, o seu braço forte, e desce sobre as costas do meigo Nazareno. O apóstolo Paulo diz: assim como o nosso mestre sofreu, eu também sofri 39 açoites, uma quarentena menos um. Quando aquelas tiras cortam as costas de Jesus, os pedaços de osso e os pedaços de ferro cravam na sua carne. E quando o carrasco retira a sua mão e repuxa, o sangue começa a correr nas costas do nosso mestre. Pedaços de carne voam pelo céu. 10 chicotadas depois, já tinha 120 cortes nas suas costas. E a história diz que com mais de 10 chicotadas, um homem não podia. Jesus perde as forças do seu corpo. Está descendo. Está preso pelas mãos que estão em cima. O diabo tenta do lado dele colocar desespero para fazer ele blasfemar ou gritar ou dizer palavrão, que era o comum que os homens fariam. Mas a minha Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Ramanda sobe calabalabachara na cara.
Se há uma razão para adorar a Deus num congresso como este, eis aí o motivo. Para que você estivesse aqui, ele teve que suportar sozinho o peso do pecado da humanidade nos seus ombros. Quem é agradecido a ele, diga graças a Deus. 39 chibatadas, 460 cortes nas costas. Pilatos assiste de longe. Retiram ele meio vivo, meio morto daquele tronco, colocam um pano nas suas costas e o levam para algum lugar. Pilatos entra dentro de casa, a mulher está vendo que ele está atormentada. Cláudia olha para ele e diz: o que é que tu tens, homem? Um galileu, um jovem galileu. Eu nunca vi ninguém igual a ele. Ele apanhou e não abriu a boca para falar um ar. A mulher diz a ele assim: olha, querido, eu não me intrometo em assuntos governamentais, mas esta noite eu sofri por causa deste homem. Não sei quem ele é, só sei dizer que ele é justo. Ele é justo! Estamos no outro dia. Pilatos pensou, arquitetou um plano. Era Páscoa. Na Páscoa podia ser solto um bandido. Ele chega diante da multidão e diz: olha, podemos escolher hoje um bandido para soltar. Eu coloco só 2 para vocês escolherem. Ele pegou o pior que estava lá dentro da prisão, Barrabás, acusado de assassinato, de perjúrio contra César e contra coisas mais. Pegaram Barrabás e ele trouxe Cristo. Barrabás, um homem zarrão de quase 2 metros. Cristo, um homem franzino que nesse momento estava doente. E Pilatos diz: pronto, libertei ele. Quem é que vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Os sacerdotes do meio do povo começam a comprar o povo. Começa a comprar aqueles para quem Jesus havia multiplicado pães e peixes. Começa a comprar aqueles que haviam visto Jesus curar e fazer milagres. O dinheiro falou mais alto, se corromperam. E eles gritam: soltem Barrabás, crucifiquem Cristo. Pilatos lava as mãos e diz que o sangue deles, como vocês mesmos disseram, caia sobre vocês. Os soldados pegam Jesus, levam para um canto, pegam a roupa que está no seu corpo e arrancam ela com força. 400 cortes nas costas, a roupa colada no corpo. Já colocou um pano em cima de uma ferida aberta, já tirou ele de uma vez. Lembra da dor? Imagine 400 cortes, 400 feridas nas costas, abrindo de uma só vez, porque alguém puxa o pano que estava nas suas costas de uma vez. Ele sentiu dores inimagináveis, mas permaneceu em silêncio, porque se ele abrisse a boca dele, ele não podia esmagar a cabeça de Satanás por você. O que acontece, pastor Marcos? Os soldados tecem uma coroa de espinhos e cravam em sua fronte. Colocam um manto púrpura em cima do seu corpo, com um caniço batem na sua cabeça, se curvam diante dele debochando: e aí, rei? Depois tiram de novamente esse manto púrpura, colocam no seu corpo as suas vestes mesmo, levam ele para fora, colocam nos seus ombros o patíbulo da cruz, a parte de cima a haste. Jesus está subindo a via da crucificação sozinho, a multidão observando. A seu redor estava Lázaro, estavam as pessoas que haviam visto ele fazer milagres, mas não podiam fazer nada. Os discípulos vão seguindo de longe. Está tudo terminado. Do meio da multidão, um homem negro é chamado a carregar a cruz de Cristo, Cirineu. Cirineu ajuda ele por um momento a levar a cruz. Quando Jesus chega no alto do Gólgota, no centro do Gólgota já há um buraco preparado para receber a haste da cruz. Colocam aquele patíbulo que estava nos seus ombros sobre a haste da cruz e fincam lá. Fazem a cruz perfeita. Encontram um problema na hora da crucificação. Qual, pastor? A história diz que a cruz era feita sob medida. Era feita explicitamente para um condenado. Como Barrabás seria morto naquele dia, o que acontece? A cruz era para ele, não era para Cristo. Ele era um homem zarrão. Quando pregam a primeira mão de Jesus na cruz, a primeira mão dá certo, porque a cruz era preparada, já havia um buraco pronto para facilitar a entrada dos pregos. Quando pregam a primeira mão, funciona.
A segunda não funciona, porque o braço de Barrabás era maior. O livro de Salmos diz que esticaram o nosso mestre. Esticam o seu corpo, a ponto de perder o fôlego, e cravam a sua mão na cruz. Ele não abre a boca para murmurar. Pregam seus 2 pés. 5 homens levantam a cruz. Quando a cruz está no alto, descem aquela cruz com força dentro daquele buraco. O impacto da madeira no chão faz com que o corpo de Cristo penda para frente, rasgando as suas carnes. Faz com que os seus ossos se contraiam e apertem o seu pulmão. Jesus não consegue respirar por algum momento. E ele sabia que Deus não aceitava a carne sufocada como sacrifício. Ele faz uma força que homem nenhum jamais teria tido. Apoia em cima dos seus pés e levanta o seu dorso, para não morrer sufocado. Multiplique a pior dor que você teve por 1 milhão de vezes, e você vai sentir o que ele sentiu. Tortura não para. Tentam dar vinagre para ele beber. Ele começa a ter delírios na cruz. Ele olha para cima, como homem ele via nuvens, como Deus ele enxerga o céu. Só que ele não vê Deus olhando para ele, ele vê Deus de costa. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O diabo entra no coração do homem à direita e diz: tu não és o filho de Deus? Desce, desce e tira a gente daqui. Deus, para não perder essa batalha, para deixar em pé de igualdade, se o diabo mandou demônios no coração do homem da esquerda, Deus mandou o Espírito Santo no coração do homem da direita. O da esquerda diz: desce e tira a gente. O da direita diz: estamos aqui porque merecemos. Ele está aqui sem merecer. Inclinando a cabeça, ele olha por cima da cabeça de Jesus e está escrito: Rei dos Judeus. E o bandido diz assim: Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sentindo dores a ponto de morrer, ele olha e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí, quero ver você adorar este Cristo. Não o Cristo da prosperidade, mas o Cristo que suportou tudo por mim e por você. Se não há lágrimas nos seus olhos, eu te convido a aceitá-lo como Salvador novamente. Se não há um cântico nos seus lábios, eu te convido a ser novamente uma nova criatura. Porque quem não chora com a mensagem da cruz tem que voltar ao princípio da adoração. Ele não está na terra, mas também não está no céu. Está entre o céu e a terra. O primeiro conflito foi no céu, Deus venceu. O segundo conflito foi na terra, Satanás venceu. O terceiro não é no céu nem na terra, é entre o céu e a terra. No terceiro conflito, com uma mão Jesus toca na mão de Deus, com a outra toca na mão da humanidade. Com uma mão ele diz: Pai, perdoa o homem. Com a outra mão ele diz: homem, receba o Pai. Satanás foi destruído. Não acabou. O sol estava brilhando até o meio-dia. Meio-dia, o astro-rei em protesto se esconde. Ventos sopram sobre a terra se escurece. 3 horas da tarde, ele pende a cabeça e antes de pender ele diz assim: consumado
está e morre. Quando ele morre, Satanás bota a mão na cabeça e diz: é agora. Mas passa 10 minutos, meia hora, 1 hora, e nada acontece. Ele manda os demônios dele observarem e o corpo está lá. Tiram o corpo da cruz, levam para dentro de uma sepultura e o corpo está lá. O diabo pensa consigo: acabou. Eu só fiquei assustado 33 anos e meio. Eu achei que era ele. Mas acabou a história. E o corpo dele está lá ainda. É sexta-feira, vamos fazer festa. Festa no inferno. Demônios dançando, pulando, gritando. A morte de mãos dadas com Satanás dançando uma catira. Todo mundo feliz. É sábado. A festa dura outro dia e nada acontece. Vai chegando meia-noite de sábado. Quando o ponteiro cruza meia-noite de sábado para domingo, é o terceiro dia. A festa continua e de repente ela é interrompida, porque a sexta acabou, o sábado também, o domingo chegou aí. É domingo. Diga comigo: é domingo. A vitória está chegando. Está ele entrando lá dentro das profundezas. Não andando, mas flutuando no ar. Não com um corpo cadavérico como aquele da cruz, mas num corpo glorificado como o rei. Vem ele brilhando, entrando lá dentro daquelas partes baixas. Demônios veem pela primeira vez uma luz naqueles calabouços, começam a gritar e a se desesperar. O som da festa para. A morte para de dançar. O diabo também, quando observam a entrada dele, vivo, triunfante, ele vai no trono onde estava Satanás e toma da mão dele a chave da morte do inferno. Me dê aqui, me dê aqui, me dê a chave. Eu quero a chave, eu quero a chave. Deus, se tu estás nesta mensagem, onde houver uma mão levantada de alguém que quer sentir a presença do Cristo que ressuscitou, sopra sobre nós o vento da sua glória. Agora! Olhe para cá. Estamos terminando. Já olha nos olhos de Cristo. E ele pensa: é agora? Vai esmagar minha cabeça agora? E eu penso que Jesus olha para ele e diz assim: poderia. Eu poderia terminar essa história agora, mas não vou fazer ainda. Porque não é justo que apenas eu pise na sua cabeça. Você fez muita gente sofrer. Você fez muita gente chorar. Por agora fica assim. Mas em breve, o Deus de paz esmagará a tua cabeça debaixo dos pés desta igreja. Jesus toma a chave da morte do inferno, sai dali, vai lá nas catacumbas onde estão as almas dos santos de antigamente, e ele vai abrindo, porque ele tem a chave da morte. Ele abre uma porta, quem olha para ele diz assim: meu nome é Daniel, e o seu? O meu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sai, Daniel, sai para fora, sai, Ananias, Misael e Azarias. Eu sou o quarto homem na fornalha, cai fora, sai daí, sai, Jeremias, eu sou o Arão, sai, eu ressuscitei.
Só quem serve a este Cristo ressurreto, dê glória a Deus. Diga, seu irmão, ele ressuscitou. Mas a história não terminou. Tem reticências. Ele sai da terra, aparece aos homens, diz a eles que ressuscitou. 40 dias na terra, 40 dias depois, ele é assunto ao céu e diz: olha, fiquem aqui, porque eu vou. Mas eu vou e mando outro no meu lugar, porque eu não deixo meu povo sozinho. A batalha já está ganha. Ele estava dizendo: não temam a ira de Satanás, não tenham medo dele. Ele e os seus demônios não valem uma pitada de cigarro fumado. Os demônios, embora tenham poder, não podem com você. Ele quis dizer assim: a batalha já foi vencida, não há mais nada a ser feito a não ser trancafiá-lo em um lugar de onde ele nunca mais sairá. Mas enquanto isso, fiquem na terra preparados, porque daqui a pouco eu venho buscar vocês. Daqui a pouco eu venho buscar vocês. Ele não vem de qualquer forma. Ele foi, chegou lá em cima, intercedeu 10 dias por nós, convocou o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os homens foram cheios, e de lá para cá o seu poder foi alastrado na terra. Eu já vi muitas nações caírem diante de domínios de outras nações, mas eu nunca ouvi falar que a igreja de Cristo perdeu uma batalha. Satanás está perdido nas mãos desta igreja, e este século é o nosso século. Deus esta noite vai revestir a sua vida, porque o nosso Cristo ressuscitou. Senhor Deus, onde houver uma mão levantada agora, derrama sobre ela uma unção de milagres, uma unção de poder, uma unção digna de um filho de Deus, que conhece o seu Cristo que ressuscitou. E onde houver esta mão agora, Pai, faz eles sentirem o seu calor, porque onde eles colocarem a palma da mão deles, vai começar a acontecer milagres. Crente, põe a mão sobre o seu irmão agora e ministra sobre ele a unção do Cristo que ressuscitou. E também solução. O aleijado começa a correr, dizendo ao povo: varão é poder, isto é Deus, é assim, Ele é poder. Todos digam sim. Tem olho de fogo, cajado na mão, tem cinto de ouro, eles derivam. Ele usa o vaso na congregação, pode amo o temor, asta pelo chão. A hora é agora, nos olhos e veja, o mistério de fogo irá para você, curando o doente, alegrando irmão, enchendo de fogo a congregação. Olha aí, o crente salvando no meio da glória, o anjo trazendo a sua vitória. Mas isso é Deus, é assim, Ele é poder. Todos digam sim, o crente saltando no meio da glória, o anjo trazendo a sua vitória. Receba a presença do Cristo que ressuscitou. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Sai da frente, Satanás. A vitória é nossa. A doença do corpo desapareceu, o varão te tocou e você recebeu. O diabo saiu com a cabeça quebrada e a serpente morreu totalmente esmagada. Os demônios fugiram gritando assim: Gideões é fogo, vamos todos subir. Mas isto é Deus, é assim, Ele é poder. Todos digam sim. Tem olho de fogo, cajado
levantada. Pegue no braço do seu irmão. Escute o que vai acontecer. Deus vai te dar autoridade agora, a autoridade do Cristo ressurreto. Quando você sair daqui hoje e voltar para sua casa, os demônios que habitam na rua da sua casa vão ter que olhar para você e pagar pedágio se quiserem entrar. Eu decreto a falência de centenas de milhares de terreiros de macumba por esse Brasil e por este mundo. Porque hoje a unção do Cristo que venceu o conflito dos séculos vai descer sobre esses crentes até não aguentarem mais. Se tu crê, receba! Arrebata, Jesus! Arrebata, Senhor! Arrebata! E saltando muralhas, tem uma espada de fogo na mão. Paulo André! Quem é este que está do nosso lado? Eu ouço seus passos, o chão neste lugar. Ele vai alegrar, toda a eternidade ele vai curar. Demônio aqui dentro não pode ficar, pois o varão de fogo acabou. Cai fora, Satanás! O varão fica ceia no meio do fogo. E aqui nessa tribuna, Jesus, derrama sobre esses obreiros a sua glória! Já! Manda uma onda de poder, Jesus. Manda uma onda de poder naquele palanque dos cantores. Manda uma onda de poder nessa tribuna, até esses crentes não aguentarem ficar em pé mais. Vai, Jesus, derrama agora! De fogo, suas mãos escondidas no meio do povo. Em grande alegria ele transforma o choro, colhendo suas lágrimas em taças de ouro. Ele é rei da glória, teu melhor amigo. O seu inimigo não vai te tocar. Demônio na porta, vai ter que voltar. Está cheio de glória, este lugar está cheio de glória. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar. Levante as duas mãos para cima.
Escolhe um irmão e fica cara a cara com ele, mas não toque nele. Aqui nessa galeria faça a mesma coisa. Escolhe alguém. Escolhe um companheiro. Levante a mão bem alta aí fora do ginásio, na sua casa, pela internet, faça isso. Chacoalhe sua mão assim. Filme isso, cinegrafista. Filme isso. Isso é sinal de uma forte chuva que vai descer aqui. Porque esse altar vai fumegar. Deus, eu vou orar por essas mãos. Quando eu terminar de orar, eu quero que os seus filhos orem uns pelos outros. E onde eles colocarem a mão deles, opera um milagre, Pai. Agora, desça sobre essas mãos uma unção de poder, cura divina, batismo com o Espírito Santo. Agora! Pai, adora, 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 pastores, adora, adora, cantores, adora, adora, adora. Deixa. O altar da Fumegandi tá queimando meus pés. Parece que eu estou no monte. E um dia foi Moisés. Este lugar da Fumegandi está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte. Tem fogo aí atrás. Tem unção aí. Se não tem, receba agora. Deus, queima esse altar. Do meu coração, receba agora poder que estará descendo hoje aqui no lugar. Os gideões já estão preparados. O inferno perdeu Jesus Cristo, está vivo e volta para reinar. Naquela galeria lá atrás. Queima. Está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte. Que um dia eu vou mais certo. Adore. Receba poder de Deus. Adora. Reclamando e banacomanais. Aqui tem fogo, aqui tem glória, tem renovo, tem um sapato de fogo que está sobre os seus pés. É que esse fogo vem da parte de Deus Pai. Ninguém impede mais, ele te ungiu. A unção já chegou aqui. Dá vontade de voar e morar na glória. Está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte. Foi Moisés, esse lugar está fumegando. Está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte. Que um dia, ano que vem, estou aqui de novo para cantar pra esse povo. Pode acreditar. O inimigo é um derrotado e não adianta se levantar. Jesus Cristo, ele está vivo, digo preciso, pode acreditar. O Espírito Santo, ele não me engano, Feliciano, tu vai viajar. O altar da Fumegandi, recebe poder, recebe unção. Adore. Está queimando meus pés, parece que eu estou no monte. E um dia vou mais notícias aqui que os crentes estão sendo arrebatados lá na rua, lá na igreja. Eu não duvido que o impacto desta glória vai tomar conta do povo, porque o nosso Cristo ressuscitou. Meu Jesus não está morto. Meu Jesus não foi feito para ser enfeite de pescoço de pederasta. Meu Jesus não foi feito para ser enfeite de porta de cemitério, nem de tampa de caixão, nem de sala de casa. Ele foi feito para estar no céu adorado por este povo que está aqui. E se Ele é vivo, glorifique! Vamos pisar no inimigo em nome de Jesus. Pisa em nome de Jesus aí, crente abençoado. Pisa no inimigo, sapato de fogo Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Mas pisa no inimigo, sapato de fogo Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. O inimigo é
gasto, tudo muito perigoso. Chega de mocinho, vem no sapatinho, quer te derrubar. Tem que estar consagrado, olhando pro lado, vigiando, cuidando bastante pra não pecar. Mas o crente de fogo bate o pé no chão, ele tem que sair em nome de Jesus. O inimigo não vai resistir. Dá uma rajada de glória, manda ele embora, o nome de Jesus. O inimigo vai ter que fugir, mas pisa, pisa do inimigo. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Mas pisa, pisa do inimigo, sapato de fogo Deus deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Vai pisando, vai pisando, vai pisando, vai pisando, em nome de Jesus. Ei, maravilha! O inimigo é tudo muito perigoso. Chega de mansinho, vem no sapatinho, quer te derrubar. Tem que estar consagrado, olhando pro lado, vigiando, muito orando bastante pra não pecar. Mas o crente de fogo bate o pé no chão, ele tem que sair em nome de Jesus. O inimigo não vai resistir. Dá uma rajada de glória, manda ele embora, o nome de Jesus. O inimigo vai ter que fugir, mas pisa, pisa. O inimigo já tá com de fogo, Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Mas pisa, pisa no inimigo, sapato de fogo, Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Mas pisa, pisa no inimigo, sapato de fogo, Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Mas pisa, pisa no inimigo, sapato de fogo, Deus te deu. A vitória é da igreja, o inimigo já perdeu. Vamos colocar nessa noite Satanás no lugar dele. Vamos colocar nesta noite os demônios no lugar deles. E o lugar deles não é em cima da sua vida, não é sobre a igreja. O lugar deles é debaixo dos nossos pés. Concorda comigo? Mão esquerda aberta. Diga comigo em nome de Jesus. Os demônios que mandam na minha cidade, na rua da minha casa e na minha família, eu ordeno, no nome de Jesus, que eles venham parar na palma das minhas mãos agora. Diga, venham amarrados agora. Fecha a sua mão. Judia deles, irmão. Mostra para o irmão que está vendo essa miséria. Vou colocar eles no lugar deles agora. Quando eu jogar no chão e pisar em cima, eu serei transformado em um novo homem e uma nova mulher. Levante a mão lá em cima. Quando eu contar 3, solte o CD da irmã Daniela. 1. Jesus vai ungir a sua vida agora como nunca antes. 1,5. A sua família será avivada também. 2. As muralhas que cercavam a sua cidade começam a cair. 2,5. Vem uma unção aí que vai te fazer tombar no chão. 3. Joga lá. Pisa em cima. Gideões missionários da última hora, abrace o seu irmão e ministra sobre ele.
Jesus, expressar, enche até transbordar. a tua glória, Enche como até prova do transbordar. meu amor. Coloca fogo Isso nos pés eu desta te igreja. dou. Coloca fogo nas mãos desta igreja. Onde houver um jovem solteiro que quer ser usado por Deus neste tempo, receba Tu o és impacto santo, da glória de Deus. exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Deus, tu és Nando santo. Menezes, fica preparado aí. Engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho Meu Deus. palavras para expressar. Eu vejo uma nuvem de glória aqui deste lado. Eu dependo Meu de Deus. ti. Eu estou vendo com esses olhos. Há uma nuvem de poder desse lado. Deus, troveja, Por isso quero louvar-te e dizer o quanto eu te amo, pois tu és digno de toda glória e és digno de todo louvor. E misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças e te engrandeço mais. Meu coração come diz e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor, tu és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, em que breve vem. Alfa e Ômega, é Senhor até o fim, é todo Deus. Santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor. Tu és o curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que breve vem, tu és o Lamar. É Senhor até o fim, é todo Deus. Santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, glorioso, justo e santo, vencedor em tudo, és triunfante, curador. Tu és o libertador, tu és a torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei. Tu és o Alfa, é Senhor até o fim, Santo é o teu nome. Meu Deus é santo, e os anjos falam santo, santo é o teu nome. Meu coração clama santo, santo é o teu Segura, oh, glorifique a Deus. Quantos jovens gostariam de ter da mesma unção e poder que Deus deu ao meu ministério? Quer mesmo? De verdade. Porque enquanto a irmã Daniela cantava, o Senhor disse para mim: ore para que do Espírito que eu lhe dei seja repartido sobre todos os que estão aí.
Levante as mãos os que querem. Há algum pastor aqui que tem coragem de pedir a Deus uma unção renovada sobre o seu ministério? Levante as mãos. Feche os olhos. Nando vai cantar. Feche os olhos. Feche os olhos. Deus, quem ora aqui é o teu filho Marco Feliciano. Tu me conheces, sabes da minha origem, sabe de onde eu vim. Tu sabes onde tu me colocaste. Eu olho para o nosso país e sinto a carência de outros pregadores que hão de se levantar. Eu olho aqui na minha frente e na minha retaguarda e vejo homens e mulheres que querem ser usados por ti. Pai, daquilo que tu me deste, daquela intimidade linda e santa que tu me deste, onde houver um moço, uma moça, um homem, uma mulher que deseja e carece, que o Senhor vai começar a usar, eu quero que desça sobre eles uma unção diferente. Quero sinais, da mesma forma como o Senhor me deu o meu ministério, dê a eles. Deus, arrebata os sentidos deles, e onde houver alguém escolhido, faça eles receberem tanto poder, até não suportarem mais ficar em pé. Deus, derrama agora sobre eles do mesmo poder que o Senhor me deu. Já! Para você aqui. Meu Deus! Olha a quando o crente está cheio do Espírito, não há quem consegue impedir. Pois quando as barreiras se levantam, ele ora e põe ela pra cair. Este crente é uma tocha de fogo, onde ele sempre está de pé. Se o diabo tenta se aproximar, ele faz ele andar de marcha ré. Se quiser receber o poder de Deus, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber o poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Lá pra Jesus, lá fora, lá na igreja, em casa, derrama deste Espírito. Já! Tranque a porta do inferno e coloca o diabo pra correr. Se quiser receber poder de Quer Deus, receber? Quer mesmo? Vai lá! Vai lá! mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Se olho para um lado ou para o outro, se olho para frente ou para trás, eu vejo o povo reunido, pisando e humilhando a Satanás. Nem todos entendem este mistério, nem mesmo o que aconteceu, pois não há capeta que aguenta lutar contra o povo de Deus. Se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Homem sapateando em tapete de fogo, faz canto, chama de poder. Até quem não gosta de mistério aqui vai se encher quando vem festa grande, grita bem alto, somente o sangue e a poder. Fecha a porta do inferno e coloca o diabo pra correr. Se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Se o crente é uma tocha de fogo, quando fala transmite uma unção, ele ora e consagra todo dia. Só Jesus pra chamar sua atenção. Não se aproxima, ele fala comigo, o caso é sério. Ele faz Satanás se rastejar e ralar o focinho no inferno. Se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. O crente fiel não se entrega, nem deixa abalar a sua fé. Quando a cruz está pesada, ele chama Jesus de Nazaré. Também não se conforma com derrota, pois Jesus lhe tornou um vencedor.
mas resta ainda uma esperança. Seja renovado. Certeza na vida. Em outras línguas agora. O restaurador de corações está aqui presente. Aguenta coração, suporta coração, arranca essa amargura, tenta desfazer, arruma os teus pedaços, Deus precisa de você. Aguenta coração, suporta coração, arranca essa amargura, tenta desfazer, ajuda os teus pedaços, Deus precisa de você. Meu Deus, seja cheio de Deus. Queima, Senhor. O coração despedaçado, Adore a Jesus. desgosto. As lágrimas que rolam, crente, molhando meu rosto. Mas resta ainda uma esperança, certeza que eu sempre tive. Ajuda coração, suporta coração, arranca essa amargura, tenta desfazer. Deus precisa de você. Receba também. Ajuda coração, suporta coração, arranca essa amargura, tenta desfazer. Tá chovendo glória aqui! Tá chovendo glória aqui! Tira o pé do chão pra receber! Meu Deus! Cadê o Jorginho de Xerém? Prepara o hino de metralhadora, Jorginho! Levante as suas mãos! Ei, Jesus! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa a terra e o mar e o céu todo estrelado me veio falar da tua perfeição. Agora! Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor.